Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta segunda-feira, dia 30 de março de 2015. Fernandópolis terá guia gastronômico. Prefeita recebe visita de atletas da Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis. Exigência de extintor veicular ABC é adiada para 1º de julho. Operação policial prende 2 jovens por tráfico de drogas. PF desarticula quadrilha suspeita de fraudar 19 bilhões de reais da Receita. Mulheres são presas em flagrante por furtos em comércio. E hoje você tem todas essas informações em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. E mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido telespectador que me acompanha neste momento aqui no seu informativo Canal 10 pela TV Cabo Mix, e você também, meu caro internauta que me acompanha pelo canal10.com.br e ainda pelo YouTube. Eu sou o Reginaldo Prado e estou com você todos os dias em 3 horários aqui no nosso informativo: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reapresentação às 7h30 da manhã. A primeira notícia é que procurar um lugar para comer vai se tornar menos complicado. A partir do mês de maio, Fernandópolis vai contar com o auxílio de um guia gastronômico. O projeto é da agência de comunicação ProMídia e está sendo criado para atender ao público local e turistas. Em Fernandópolis, o setor de alimentação é um dos segmentos de maior expansão, com cerca de 150 estabelecimentos especializados. No estado de São Paulo, esse número chega a 140 mil. Com tantas opções, é comum que o consumidor não se lembre de todos os estabelecimentos que a cidade possui. Para comer sem se complicar, o guia Sabores de Fernandópolis vai funcionar como um roteiro gastronômico, podendo ser utilizado como um manual de pesquisa moderno e de fácil acesso.
onde serão encontradas informações sobre bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, docerias, padarias, conveniências e deliveries. Cidades como Americana e Campinas já adotaram o guia gastronômico como ferramenta de pesquisa e nesses municípios o projeto é um grande aliado do setor gastronômico. Por ser uma cidade universitária e com grande receptividade de turistas, Fernandópolis apresenta características propícias para a implantação de um guia gastronômico. Esse projeto vem para atender a população de nossa cidade e também os seus visitantes, fomentando o setor gastronômico do município, explica Elisandréia Dias, diretora da Promídia Comunicação, agência que está sendo desenvolvida ao projeto. A novidade está sendo muito bem recebida pelos empresários do setor de alimentação. De acordo com a empresária Adriana Costa, proprietária da Pão de Queijo e Companhia, o guia vem para facilitar. Por ser uma cidade universitária, esse projeto é necessário e posso citar o meu próprio exemplo. Muitas vezes estou em casa e não quero sair para comer, fico sempre com as mesmas opções. Com o guia, as pessoas vão buscar novos estabelecimentos e cardápios, diz Adriana. Previsto para ser publicado em maio, devido ao grande fluxo de visitantes que a cidade receberá por ocasião da tradicional exposição, o Guia Gastronômico Sabores de Fernandópolis contará com a participação de 110 estabelecimentos. A distribuição vai ser gratuita e estará à disposição da população nos estabelecimentos do ramo alimentício, além de hotéis, clínicas, ambulatórios, sindicatos, faculdades, repartições públicas, fórum e entidades. Outra informação sobre o projeto podem ser obtidas com Sibeli Nogueira, prospectora de negócios da Promídia, através do telefone 17 3442 1247. Sem dúvida alguma, é um modelo já adotado aí nas cidades de Campinas e Americana, grandes centros comparados à nossa Fernandópolis, mas é aquele tal negócio, né? A gente sempre tem que nos espelhar nos grandes centros e seguir os seus exemplos, sem dúvida alguma, para que a população tenha com certeza um guia gastronômico. Isso vai facilitar muito mais e torna muito mais prático, né? É aquela história, você não precisa bitolar. Principalmente quem mora sozinho, não gosta de comer só num restaurante. Então ele pode ter ali uma infinidade. E hoje com o serviço delivery fica muito mais fácil, porque sem dúvida alguma você recebe na sua casa o seu marmitex, a sua pizza, enfim, a sua massa, o seu prato de quibe, enfim, tudo aquilo que você gosta de saborear em casa. Basta você ligar e automaticamente a pessoa já leva lá a maquininha de cartão, tu passa o cartão e automaticamente você se alimenta em casa com muito mais facilidade. Parabéns aí a Elisandréia Dias, né, por você ter adotado esse modelo lá de Americana, lá de Campinas e trazido aqui para a nossa Fernandópolis, né? É sempre bom importar coisas boas e com certeza a população fernandópolense, que hoje anda cada dia mais corrida, sem dúvida alguma, vai ter uma opção de muito mais praticidade. Que venha e venha muito bem. Aliás, em comemoração, né, ao aniversário de Fernandópolis, vai ser inaugurado aí no mês de maio. Em Votuporanga, a docente do curso de Psicologia da Unifev, Ayla Estefânia de Almeida, obteve recentemente a aprovação em sua dissertação de mestrado pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, campus de Bauru. O trabalho abordou o tema Aprendizagens Profissionais da Docência nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto das avaliações em larga escala de matemática. A pesquisa teve o objetivo de investigar a compreensão de professores do ensino fundamental sobre as avaliações em larga escala da disciplina de matemática, especificamente no que diz respeito ao sistema de avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo, SARESP. Uma prova aplicada anualmente pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Secretaria SEE/SP, para avaliar o ensino básico na rede estadual. A professora explica que o seu interesse pela pesquisa começou durante o curso de graduação em Psicologia da Unifev, quando desenvolveu alguns projetos de iniciação científica por meio da disciplina de análise experimental do comportamento. A continuidade do meu processo de formação ocorreu por meio do desejo de continuar na área das pesquisas científicas e a vontade de desenvolver novas habilidades, esclarecendo dúvidas sobre a educação que sempre instigaram.
também foi o caminho para realizar um grande sonho, a docência, finalizou ela. Há quem tenha realmente um grande sonho de ser um professor. Sem dúvida alguma, é a profissão mais nobre que existe, não tenho a menor dúvida disso. Sou professor já há 15 anos, há 16 anos, vai completar agora no mês de maio, e sem dúvida alguma é uma profissão muito fascinante, porque você tira das trevas da ignorância muitos alunos, muitas pessoas. E quanto é valioso para nós, quanto é bom para nós, quando um aluno nos cumprimenta e fala: você foi o meu professor e eu guardei muitas coisas que você me ensinou. Ou quando acontece, por exemplo, olha, professor, aquela questão que o senhor passou para mim o ano passado, caiu no vestibular e eu matei rapidinho, porque valeu a pena a sua aula. Isso é muito bom, né? E sem dúvida alguma tem que ser analisado cada vez mais o caminho para o ensino fundamental. Evidentemente que o grande problema hoje na educação ainda continua sendo a indisciplina e a falta de educação. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes o aluno vai lá não para aprender, para comer. É o que eu sempre falo. Existe Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, Bolsa de não sei mais o que. Só que essas bolsas deveriam ser cobradas. Como? O aluno ele está rendendo. Se ele está rendendo, sem dúvida alguma, se ele tirou nota, se ele tem bom comportamento, ele vai continuar com a bolsa. Do contrário, ele vai receber um gancho de uns 3 meses. Aí ele vai sentir na pele, ele vai aprender a valorizar o professor dele, ele vai aprender a valorizar a educação que ele tem na escola pública. E assim, a escola pública vai voltar a ser uma escola realmente de qualidade e não, sinceramente falando, o que eu penso dela no mundo contemporâneo, um lugar para abrigar pessoas. Só isso. E educar, que é bom, é muito pouco. São poucos os alunos que realmente se destacam. É claro que, aliás, vou até inverter. São poucos os alunos que vão lá para atrapalhar, mas atrapalham e muito. E muitos daqueles que se destacam ainda, apesar de todos os problemas que a nossa educação brasileira está realmente cada vez mais enfrentando no nosso cotidiano. Mas tá aí, parabéns à professora, né? E sem dúvida alguma a docência é fascinante, desde que a gente consiga realmente realizar o nosso trabalho. A terceira informação é que o deputado federal Fausto Pinato, do PRB-SP, recebeu diversos pedidos de recursos financeiros para 3 hospitais filantrópicos durante a visita à cidade de Araçatuba, no início da semana. O republicano fez compromisso em destinar R$200 mil para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, além de recursos para outras entidades. Ele foi recebido pelo secretário executivo Adilson dos Santos, presidente da Coab Cris, Antônio Barreto dos Santos, e pelo ex-prefeito e empresário Domingos Andorfato, onde anunciou emenda parlamentar destinada ao custeio da própria Santa Casa. Pinato também visitou o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, onde foi anunciada outra emenda no valor de R$100 mil aos provedores Antônio Domingos de Camargo. Ele ficou emocionado em conhecer o trabalho desenvolvido pela diretoria e pediu para que todos orem pelo seu primeiro mandato na Câmara Federal. Fausto fez questão de deixar uma mensagem registrada em um livro de dedicatórias mantido pelo hospital. Na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, o parlamentar anunciou a emenda no valor de R$100 mil para custeio na manutenção do Hospital Neurológico e fez questão de destacar que sempre que puder fará destinação de recursos para os 3 hospitais de Araçatuba. Fausto foi recebido pelo empresário Marcelo Fernandes nos estúdios da Rádio Clube FM 96.3, que pertence ao grupo SRC, Sistema Regional de Comunicação. Em entrevista ao vivo, ele falou sobre as emendas parlamentares que destinará à cidade de Araçatuba e região e ainda se colocou à disposição do município, já que é o deputado federal mais próximo desta região. No jornal Folha da Região, o maior periódico de circulação diária em Araçatuba e região, foi entrevistado pelo jornalista Arnon Gomes, falando sobre futuros projetos e o percurso político até a chegada até Brasília. E ainda falando do deputado Fausto Pinato, o discurso do deputado federal em reunião na Comissão de Justiça e Cidadania, realizada na última terça-feira, dia 24, foi ao encontro da necessidade exposta pela população brasileira que clama pela redução da maioridade penal. Ele fez uma breve análise da Constituição brasileira comparado ao Código Penal de 1940, mas enfatizou que falar de direitos e garantias fundamentais sem ouvir as ruas, o povo, está
que está lá fora, onde 87% da população é a favor da redução da maioridade penal, é colocar em risco a democracia e a Constituição. Ele ainda mencionou que o povo brasileiro tem o direito, sim, já que os parlamentares são representantes deles, e eles têm o direito de escolher a maneira que as coisas devem ser regidas, porque a população está lá fora clamando por justiça. Hoje, os jovens são recrutados por bandidos. O ser humano evoluiu e uma criança com apenas 6 ou 7 anos sabe mexer em um computador, diferente de 1940. Ele ainda falou da irresponsabilidade da juventude, que é preciso reeducar e proteger os jovens do nosso Brasil, não colocando em presídios com outros presos. Entre os gritos da plateia organizada e o choro dessas mães silenciosas, Juraci, Marisa e Valéria, ficou com o choro das mães do Brasil, que clamam por justiça. O PRB é favorável à redução da maioridade penal, finalizou o parlamentar. O PRB, a torcida do Corinthians, do Flamengo e muitos outros mais. Você fala a do Corinthians? Não, a do Corinthians também. Tem também. Porque afinal de contas, pessoal, todos nós estamos clamando por justiça social. É aquela velha história que eu já disse na edição até passada e volto a bater nessa tecla, porque é fundamental que a gente também coloque as nossas opiniões aqui, porque afinal de contas nós somos seres humanos acima de qualquer coisa. Nós não aguentamos mais ver tanta coisa errada, os jovens aprontando, eles sabem perfeitamente sobre a impunidade, e isso tem que acabar, tem que ser estancado, sem dúvida alguma. Isso quer dizer que esse assunto tem que ser muito bem analisado, a população tem que participar sim, se for até para haver um plebiscito, por que não? Eu acho que nós estamos bem maduros já para acontecer um plebiscito. Para quem não sabe o que é plebiscito, é o povo nas ruas, enfim, através de uma assembleia, o povo dizer sim ou não através de uma questão. Já houve um plebiscito aqui no Brasil há 22 anos, quando era ou parlamentarismo ou presidencialismo no Brasil, ou então, se o regime era monarquia, ou, enfim, república, e o povo optou por continuar pela república, e a voz do povo, né, nesse caso, ela tem que ser realmente valorizada cada vez mais. Então, é o que a gente sempre coloca aqui, a população tem que ser ouvida, tem que participar, e sem essa de parlamentar decidir lá no Congresso o que eles vão fazer com o país, sem antes consultar o povo, né? E aquela velha história, tem que ser revisto, sim. Eu acho que se um jovem for realmente responsabilizado pelos seus atos, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer um delito. E acabando, evidentemente, com a impunidade, vai ficar muito mais fácil a gente poder punir um determinado elemento, né? Porque senão a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Hoje, o jovem não pode trabalhar a partir dos 12, como eu trabalhei, e graças a Deus estou aqui inteiro, estou estudado, tenho 2 faculdades, sou uma pessoa que sabe entrar e sair de qualquer lugar, graças a Deus sei falar sobre vários assuntos, sou jornalista, sou professor, e nem por isso não arrancaram um pedaço de mim, porque eu trabalhei desde os 12. Agora, o camarada não pode trabalhar com 12, 13 anos, mas ele pode ficar sentado no meio-fio o dia inteiro, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, porque eles têm que sustentar, lá mexendo no celular, sabe lá conversando com quem, e aí um traficante acaba adotando o seu moleque. Por quê? Porque ele vai querer dinheiro, e já que você não pode dar aquilo que ele quer, ele vai buscar de outras maneiras. Se ele estivesse trabalhando, ele estaria ajudando a família sim. Embora que exista sim a questão do jovem aprendiz, que a partir dos 14 ele já pode trabalhar. Então muitas coisas têm que ser revistas, e já que ele pode, evidentemente, votar, ele pode também responder pelos seus atos. Por que não, né? Olha, a 10ª Violada 5 Estrelas realizou no dia 13 de março no Vila Roca, em prol à Santa Casa, e reuniu cerca de 800 pessoas que curtiram música sertaneja de qualidade, um cardápio diferenciado e bebidas no gelo à vontade. Como atração, no evento esteve presente o lutador Viscar de Andrade e o show do cantor Ricardo Lins, de Ribeirão Preto, apadrinhado pela dupla João Bosco e Vinícius, que arrancou elogios do público. A renda líquida do evento foi doada para o hospital, totalizando um valor de R$20 mil, que serão utilizadas em benefício dos pacientes. Estiveram presentes na entrega os cantores participantes do evento:
Para o idealizador da Violada, Júnior Ferreira, a festa foi um sucesso e o sentimento de missão cumprida foi concluída com êxito. Gostaria de esclarecer que tudo na Violada é pago, não tem o patrocínio de ninguém. As empresas que patrocinaram o telão reverteram esse dinheiro para o hospital. Por tal motivo, temos muitas despesas, porém, apesar disso, conseguimos arrecadar um valor insignificante para o nosso hospital. Aliás, um valor significante. Quero agradecer a todos que estiveram presentes e os músicos que mais uma vez se dedicaram por uma causa nobre. De acordo com o provedor José Pedro Venturini, esta é uma ação que deve ser admirada por todos. Esta equipe se dedicou para a organização desta festa e reverteu esse dinheiro para os nossos pacientes. Fico lisonjeado em ver que existem pessoas que querem sempre o melhor para o hospital e dedicam tempo para a realização de um evento de qualidade e excelência. Parabéns, cantores e organizadores, e agradeço a todos que contribuíram com a Santa Casa. A Violada estará na agenda do hospital no próximo ano, tornando-se um evento anual. Tudo que é nobre, tudo que é em prol das coisas nobres, das coisas boas, merece sem dúvida alguma os nossos aplausos, os nossos elogios. Sem dúvida alguma, quantas pessoas não precisam de uma Santa Casa, seja aqui em Fernandópolis, seja em Jales, seja em Votuporanga, em Santa Fé, em qualquer cidade da região. Todos nós necessitamos. E toda ajuda, por mais esforçada que seja, por mais significativa que seja naquele evento, é sempre necessário mais, porque cada vez mais eles necessitam da ajuda mútua. Evidentemente que os políticos devem também fazer a sua parte, como vem fazendo aí. Nós acabamos de noticiar aí o deputado, Fausto Pinato, que está muito se esforçando pelas santas casas de todas as regiões, mas evidentemente você, povo, você também deve ajudar o seu semelhante, porque sem dúvida alguma nós estamos cada vez mais necessitados de melhoras para a nossa saúde pública, porque realmente está capenga e está na UTI. Vamos cada vez mais ajudar, Então merece todo o nosso elogio e todo o nosso respeito os idealizadores desta Violada, que tanto significou a ajuda à Santa Casa. Olha, o semáforo instalado no cruzamento da Avenida Amadeu Bizelli com a Rua Bahia começou a funcionar na manhã da última quinta-feira. De acordo com o secretário de Trânsito, Ricardo Corrêa, o local foi escolhido devido ao grande fluxo de veículos naquela região da cidade. Escolhemos esse local depois de estudarmos o fluxo de veículos na região e consideramos ser necessário um conjunto de semáforos para melhorar o trânsito e confortar pedestres e motoristas, disse Corrêa. Recentemente, a Semutran também instalou outros conjuntos em vários pontos da cidade. Segundo o secretário, já é possível notar uma melhora considerável na segurança e fluidez no tráfego de trechos. Ainda existem outros pontos sendo estudados para receber os novos semáforos. É o que eu sempre digo, Cidade sinalizada educa os casca-grossa que estão na direção. Infelizmente, há muitas pessoas que burilam a forma de se dirigir tranquilamente na cidade, e é necessário semáforo. Quando não há educação, precisa-se de semáforos, precisa-se de uma série de outros recursos. Eu estava vendo até uma reportagem em Portugal, os nossos colonizadores, lá basta você colocar o pé na faixa de pedestre, automaticamente o cara já para, porque existe educação no trânsito. Mas quando isso acontece, quando isso não acontece, melhor dizendo, é necessário que se coloque semáforos, E muitas vezes você vai, o motorista parava, aí vinha um motoqueiro lá e quase te jogava para cima e quase te mandava para a terra do pé junto. Então, isso agora é bom e tem que colocar radar na cidade. Vamos educar essas pessoas fernandopolenses a realmente saber dirigir e dirigir com prudência. Olha, os interessados em participar da nova turma de Empretec 2015 em Votuporanga já podem procurar o atendimento no escritório regional do Sebrae SP. O seminário será do dia 18 ao dia 23 de maio e desafiará os participantes em atividades práticas cientificamente fundamentadas que apontam como o empreendedor de sucesso deve agir. São 60 horas de capacitação em um período de 6 dias. O Empretec é considerada uma das principais soluções para contribuir com o desenvolvimento das características do comportamento empreendedor. A metodologia criada pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, é aplicada exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. Em 40 anos, foram capacitadas cerca de 190 mil pessoas.
em 8.400 turmas distribuídas pelos 27 estados da federação. Todo ano são capacitados em torno de 10 mil participantes. O curso é reconhecido pelos resultados conquistados. Os participantes passam a apresentar melhora no desempenho empresarial, maior segurança na tomada de decisões, a aplicação da visão de oportunidades, destacou Sérgio Glomic, gerente do Sebrae SP. Essa mudança no comportamento dos empreendedores reflete diretamente no caixa da empresa. Pesquisas realizadas pelo Sebrae apontaram que empreendedores que fizeram o Empretec chegaram a registrar um alto acréscimo no faturamento. Para participar, os interessados devem procurar o escritório regional do Sebrae SP em Votuporanga, que fica na Avenida Wilson de Souza Foz, número 5.137, e o processo de seleção será do dia 13 ao dia 17 de abril. O telefone para outras informações é o 17 3421 8366 ou 0800 570 0800. Sempre quando o empresário é instigado a investir cada vez mais em sua empresa, ele pode tomar decisões mais seguras. É necessário muitas vezes que ele tenha maior segurança para executar as suas atividades, executar o seu trabalho. Sem dúvida alguma, é muito importante que todas as pessoas tenham essas informações, tenham essa segurança para executar os seus trabalhos. Sem dúvida alguma, um empresário bem assessorado, um empresário colocado assim, com as suas decisões tomadas com uma rapidez maior e com sensatez maior, sem dúvida alguma, vai ser bom para a empresa e sem dúvida alguma para os seus funcionários também. E com certeza ele vai desempenhar um bom trabalho e vai ser, sem dúvida alguma, um grande brasileiro, um grande contribuidor, né? Cada vez mais, quanto mais a gente aprender, o aprendizado nunca, mas nunca é desperdiçado. Isso vocês podem ter certeza absoluta disso. A sétima informação é que no Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, adiou no último dia 25 pela segunda vez o prazo para entrar em vigor a exigência de extintores de incêndio automotivo do tipo ABC. De acordo com a decisão, que deve ser publicada na edição do dia 26, já foi publicada no Diário Oficial da União, a nova data será o dia 1º de julho. O CONTRAN atendeu a pedidos do ministro das Cidades, o Gilberto Kassab, apresentando no início deste mês ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, para prorrogar por mais 90 dias a exigência dos novos extintores veiculares ABC, informou o Ministério. Kassab fez o pedido após empresários alertarem que o tempo dado seria insuficiente para fabricarem e disponibilizarem os extintores no mercado. O motivo para a prorrogação é a falta do equipamento de segurança para a venda do mercado, confirma a nota, acrescentando que o intuito do novo adiamento é garantir que os motoristas não sejam prejudicados diante da dificuldade de adquirir o equipamento de segurança. No dia 7 de janeiro, o CONTRAN publicou deliberação prorrogando para o dia 1º de abril o prazo para a substituição de extintores de incêndios automotivos com carga de pó BC pelo modelo ABC. Uma resolução anterior do órgão havia tornado obrigatória o uso desse tipo de extintor desde o dia 1º de janeiro. A exigência provocou uma corrida às lojas e muitos motoristas relataram dificuldades em encontrar o produto. O extintor ABC apaga incêndio em materiais sólidos como pneus, estofamentos, tapetes e revestimentos. O equipamento substitui o extintor BC, que apaga incêndios em materiais elétricos energizados, como bateria de carro e fiação elétrica e em combustíveis líquidos, óleo, gasolina e álcool, materiais também recomendados para o extintor do tipo ABC. O equipamento deve ser usado em automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes, caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus e triciclo automotor de cabine fechada. Circular sem o equipamento constitui infração grave, com multa de R$ 127,69 e registro de 5 pontos na carteira de habilitação. Desde 2005, os carros produzidos no Brasil saem de fábrica com extintor recomendado. Olha, essa prorrogação nos deixa até um pouco perplexo. Eu me recordo muito bem que no dia 28 do mês de dezembro eu já pedi para o meu pai falar, vai lá e pega
tanto para o meu carro quanto para o seu carro, porque afinal de contas, dia 1º de janeiro já vão começar a multar. E como neste país tudo funciona na base da caneta, que a gente não quer ser multado, lá fomos nós e gastamos. Agora, está se cada vez mais fazendo a prorrogação, espero que não seja como um fato que ocorreu há 17 anos. Vocês estão se lembrando daquele kit de primeiros socorros? Lembra disso? Então a gente espera que a gente não passe por isso, né? Que depois tudo acabe em pizza com sobremesa de marmelada e as pessoas não vão se esquecendo disso, não. Então, o senhor Gilberto Kassab aí, que eu tenho uma simpatia muito grande por ele, né? Ele é o homem que detonou com a cidade de São Paulo, queria acabar com feirantes, ele implicou até com os feirantes que gritava na feira, né? Quer dizer, uma coisa cultural, ele implicou. E agora ele está dando prorrogação para isso, porque afinal de contas não existe fabricação suficiente para o Brasil. Mas as leis aqui no país é bastante complicadas, viu? Eu acho assim, que tem que fazer valer e a coisa tem que realmente funcionar, porque senão a gente vai bancar o palhaço, né? Se isso aí caducar, de repente, quem comprou vai ficar de bobo na história, né? Aquela velha história, até que se descubra alguma coisa, evidentemente ela vai se tornando proibida até que se descubra alguma coisa. É mais ou menos por aí. Vamos para a penúltima informação. Olha, na tarde da última quarta-feira, dia 25, a prefeita Anabim recebeu em seu gabinete a visita de atletas da ADVF, Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis, Valdecir de Lima, Gustavo Mafra, Mauro Bianchini e Devanir Alves, que estavam acompanhados dos professores Emiliana Fernandes Pires, técnica de atletismo, e Tiago Landim de Souza, professor de judô, primeiro dan, vieram agradecer o apoio da prefeita e mostrar as medalhas conquistadas em várias competições. O esporte promove a inclusão e as conquistas desses atletas emocionou muito. Quero parabenizar a DVF pelo trabalho que desenvolve em nossa cidade e por levar o nome de Fernandópolis por todo o país, disse a prefeita Anabim. Os professores ressaltaram que sem o apoio da prefeitura seria difícil tocar o projeto e participar das competições. Valdecir de Lima, categoria leve 66 a 73 kg, campeonato 2014, campeão paulista de judô pela Federação Paulista de Desporto para Cegos. CBDVF, Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, vice-campeão brasileiro de judô, campeonatos 2015. CBDF, Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, vice-campeão internacional de judô, campeão paulista, primeira etapa de judô, FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos. Gustavo Mafra, categoria 73 a 81 quilos, campeonato 2014. Vice-campeão paulista de judô pela Federação Paulista de Desportos para Cegos. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, Devanir Alves, categoria 81 a 90 quilogramas. Campeonatos 2014. Campeão brasileiro pela Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, vice-campeão paulista pela Federação Paulista para Cegos, campeonato 2015, categoria 73 a 81 quilos. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Confederação de Desportos para Cegos, campeão paulista, primeira etapa de judô para cegos, Mauro Bianchini. Quarto colocado, 400 metros, campeonato de atletismo pela Federação de Desportos para Cego, e quinto colocado, 1.500 metros, campeonato de atletismo da Associação de Deficientes Visuais de Fernandópolis, desenvolve o projeto Reabilitação e Inclusão de Deficientes através do esporte. É o que eu sempre digo, né? Vamos tirar esse D da frente dessa categoria e colocar eficientes, né? O Mafra, que é um grande amigo meu, já foi aluno meu lá no Saturnino, né? Em 2011, 2012. Sempre quando eu estou chegando perto dele, ele fala: ei, Reginaldo, como é que tá? Mas aí, ele só pelo cheiro ele já percebe. Espero que eu... Hein? Eu já entrevistei ele aqui no nosso Canal 10, né, na Expo do ano passado. Enfim, o Mafra é um menino muito bacana, ele sabe o quanto eu gosto muito dele, e de vez em quando ele nos acompanha lá na DVF, né? E olha, aliás, um recado para vocês que nos acompanham: pegue o televisor de vocês, atenção, as meninas que trabalham aí, coloquem em NTSC, para vocês nos verem em cores, porque eles estavam vendo em PB, né? E olha, televisão em preto e branco é coisa do passado. Vocês têm uma televisão muito bonita aí, de tela plana, bonitinha, e tá vendo o baixinho aqui em preto e branco, né? Que vem em cores, olha só. Hoje minha camisa, que cor que é isso aqui, hein? É verde, mas na tela tá meio azulzinha, mas enfim.
o cenário aqui, ó, todo bonitinho, todo bacana, ninguém mais vê TV em preto e branco, né? Então, não são vocês que vão assistir a gente aí em PB, né? Então, assista, aperta a tecla NTSC que vai colorir. Apertou? Aí, estamos tudo colorido? Beleza, um grande abraço à Associação dos Deficientes Visuais e parabéns a todos vocês pelas conquistas, porque é o que eu sempre digo, né? Vocês são pessoas maravilhosas e estão aí cada vez mais lutando para que haja a inclusão neste nosso Brasil, com certeza. A última notícia é uma carta pública, está no perfil do Facebook do Dr. Evandro Pelarim, e achamos muito correto lermos aqui a carta e comentarmos sobre o que ele diz. Vamos à carta. Excelentíssimos deputados federais, excelentíssimos senadores da República, esta é uma carta aberta de um servidor do Poder Judiciário, juiz de direito há 18 anos, atualmente numa vara especial de infância e juventude, em São José do Rio Preto, São Paulo. O pedido, alterações em alguns pontos da Constituição Federal, do Código Penal, da Lei de Execuções Penais e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro ponto, redução da idade penal para 16 anos, para crimes hediondos, homicídio qualificado, latrocínio, estupro, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, e não é possível que alguém com 17 anos que incorra num desses crimes fique menos de 3 anos na Fundação Casa. Muitos, na prática, não ficam 1 ano, segundo elevação do tempo inicial da internação provisória. Hoje, se o menor é apreendido em flagrante com decretação de internação provisória, ele não pode ficar mais de 5 dias na cadeia pública. Se não chegar à vaga para a Fundação Casa, o menor vai para a rua. E muitos vão para a rua, na prática, mesmo tendo cometido crimes graves. Não dá tempo para disponibilizar a vaga. O prazo de 5 dias é exíguo para toda a burocracia de pedidos, despachos e deferimento da vaga. Parece até que, do jeito que está hoje, foi feito para não dar certo mesmo. A impunidade, portanto, fica em evidência. Terceiro, mais clareza na lei. Menor pode trabalhar sim, pois o trabalho educa e regenera. Se não dermos a ele um posto de trabalho, o tráfico está aí para empregá-lo e vai pagá-lo em dinheiro, drogas ou surras, corrompendo-os ainda para roubar com uma arma na mão. Esta é a nossa realidade, o que acontece todos os dias, infelizmente. O Brasil não é a Suécia, nossa lei tem que ser adequada ao nosso país. Quarto, criação de um crime, ato infracional específico, desobediência ao professor. A medida deverá ser regida com possibilidade de internação. Não se educa sem disciplina. E nossas escolas estão sofrendo hoje pela baderna e pelo crime que se aproveitam de leis que passam a mão na cabeça do menor infrator. Os professores são a primeira vítima, junto com os bons alunos. Mas há uma vítima fatal, o ensino. O Brasil é um dos piores no mundo, uma vergonha. Quinto, que os juízes da infância e da juventude, ouvindo o Ministério Público, a OAB, as polícias e as forças vivas da sociedade possam estipular critérios objetivos de proteção aos menores de 18 anos, levando em conta a peculiaridade de cada município. Neste ponto, tenho a oferecer às Vossa Excelência as experiências protetivas de uma cidade, Fernandópolis, que decidiu conosco adotar o horário noturno para menores desacompanhados. Os crimes, atos infracionais despencaram e o envolvimento de menores com drogas diminuiu sensivelmente. Sexto, penas mais graves para pais que abandonam seus filhos. Trabalhando numa vara de menores é que se vê o quanto há de abandono. Pais que transferem suas responsabilidades para a escola, para o conselho tutelar. Quando chamados aos seus deveres, culpam seus próprios filhos e, se processados, correm para o papel de vítimas do sistema. Sétimo, criminalização do porte para o consumo próprio de maconha, cocaína e crack, pelo menos como estava na lei antes de 2006. O tráfico se agiganta e cresceu muito da despenalização do consumo em 2006, porque o consumidor está à vontade para comprar. A polícia prende um,
vem 2 traficantes. É a lei da oferta e da procura. Se tem gente e aumenta cada dia mais, querendo comprar e pagando a qualquer preço, vai ter quem quer faturar e pôr no mercado. Aliás, a punição ao consumo de drogas segue a mesma lógica da punição à receptação e à pedofilia. Punem-se os compradores de produtos roubados para desestimular o roubo de cargas e condenam-se os consumidores de pornografia infantil para se combater o abuso sexual de crianças. Repita-se, portanto, puna-se o consumidor de drogas para desestimular a compra e arrefecer a oferta do entorpecente. Um parêntese, nesse ponto, temos que deixar bem clara a realidade que parece ofuscada pelo discurso legalizante das drogas, fortemente defendido nas elites intelectuais e financeiras do Brasil, pois, embora não punido com prisão hoje em dia, o consumo está definido como crime e muitos bacanas e filhos de bacanas, pegos com o seu pozinho, ainda têm que tocar piano nas delegacias. O tráfico vem se estruturando cada vez mais com o uso de adolescentes. Quem faz a entrega do pó, da pedra ou do cigarro proibido ao consumidor na esquina são quase sempre menores de idade. E por uma razão simples, impunidade. Menor não responde por crime. 8º, fim das tais saidinhas de condenados em dias especiais como Natal e outros feriados. Isso é mais um dos sinais de fraqueza da lei, que passa o recado de que o sistema é frouxo e sentimental, enquanto o mundo do crime é objetivo e não tem nada desse sentimentalismo, adotado, aliás, pela criminologia brasileira dominante nas universidades, como se estivéssemos diante de um Jean Valjean, de Victor Hugo, no enredo de Os Miseráveis. Esses são alguns pontos, não todos os necessários, evidentemente, mas aqueles que reputamos urgentes. Temos parte significativa de um dos menores perdidos, um pedaço de uma geração que o Brasil não poderá contar, pois estão marginalizados, usados por bandidos maiores, dependentes de drogas, abandonados pelos pais, pelas famílias, e na opinião desse magistrado, temos como causa principal a fraqueza de nossas leis. Observação 1. Essas propostas têm foco específico, alteração de leis e não envolvem problemas como estrutura familiar, melhoria de educação, lazer e etc., que são fundamentais, óbvio, mas não impedem também, obviamente, a mudança legal aqui proposta. Observação 2. Aos leitores dessa carta, publicada originalmente e integralmente no Facebook do autor, registre-se que, além de aberta, ela está sendo enviada por e-mail aos excelentíssimos senadores da República e deputados federais, pois são eles que detêm a prerrogativa constitucional para qualquer mudança legal. Evandro Pelarim, juiz de Direito da Infância e da Juventude da Comarca de São José do Rio Preto, SP, e a gente vai comentar agora com certeza. E eu só tenho que aplaudir muito esse homem, que é uma pessoa decente, que tem vergonha na cara. É um dos juízes que eu realmente aprovo sempre. Ele é o que eu sempre digo, né? O doutor Evandro tem qualidade, tem o quê de qualidade? Porque o senhor abraça causas e o senhor defende os bons costumes, a família. Vamos parar com essa hipocrisia, né? Eu estava acompanhando o Jornal da Record, o Cidade Alerta, em rede nacional, pela Sky, não era pela TV Record regional, não, foi no Cidade Alerta do Marcelo, quando ele esteve numa escola de São José do Rio Preto, onde houve aquele ato absurdo de vandalismo. Ele esteve lá já mostrando o serviço. Sabe por quê? Porque o bom chefe não é aquele que fala, vai, vai. É aquele que diz vamos, é aquele que toma a frente. Doutor Evandro, o senhor merece todo o nosso respeito. Fernandópolis, em sua maioria, ama o seu trabalho, o trabalho que o senhor desenvolveu aqui durante a sua gestão, enquanto juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca daqui de Fernandópolis. Quanta saudade o senhor já está nos deixando e quantos bandidos já estão rangendo os dentes de ódio do senhor aí em São José do Rio Preto. Sabe por quê? Porque o senhor gosta das coisas certas. E a maior parte da população gosta das coisas certas. A minoria que é canalha, a minoria que não presta, a minoria que quer ver as coisas erradas. E graças a Deus eu não faço parte dessa minoria. Sabe por quê? Porque eu tive educação, porque eu tive berço. Sabe? Meu pai jamais deixou que eu chegasse com alguma coisa em casa sem perguntar a origem daquilo, né? Camarada chega com uma determinada, chega lá com um rádio. Um rádio.
Onde você adquiriu esse rádio? Ah, eu ganhei do colega meu. Ganhou o quê? Que ganhou? Quem dá alguma coisa para alguém? Ou então você chega com dinheiro na sua casa, se você não trabalha, alguma coisa tem. Então, doutor Evandro, o senhor merece aí todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e evidentemente todo mundo deveria compartilhar, postar nisso daí, para que nós possamos fazer uma pressão, sim, para que mude essas leis absurdas. Como eu disse no meu comentário, no finalzinho da edição, se não me falha a memória, de quinta-feira passada, eu fui bem claro, e eu disse, maus alunos, minorias, atrapalham o bom andamento da escola, sim. Nós não aguentamos mais esse tipo de coisa. Nós, enquanto professores, os bons alunos que estão me acompanhando neste momento, que me acompanham pela internet, os meus alunos lá na Escola Tanuri, sabem perfeitamente do que eu estou falando. Eles não toleram mais. Sabe por quê? A nossa escola foi aprovada pelo IDES, porque nós estamos por cima. Mas, evidentemente, toda regra é exceção. Há maus elementos, sim, em todas as escolas. É na escola A, é na escola B, é na escola C, e nós não somos obrigados a ficar engolindo esse tipo de gente nas escolas. Tem que ser separado, entendeu? E aquela história que esses idiotas que ficam falando aí que tem que incluir, eu volto a falar o que eu falei na quinta-feira. Leva para tua casa, inclua lá, vamos ver se você aguenta. Aguenta nada, entendeu? É muito fácil falar, até papagaio fala, mas colocar na prática, o papo é outro. Então, doutor Evandro, o senhor está tomando uma iniciativa muito boa. Nós aqui, enquanto aqui do Canal 10, a família Canal 10, e eu tenho certeza que o nosso público que está nos acompanhando, quer pela TV Cabo Mix, quer pela internet, é 100%, ou 80% ou 90% que seja a seu favor. A maioria é ao seu favor, porque nós queremos isso realmente, queremos ordem, estamos carentes de ordem, e até mesmo os pino frouxo, que a gente muitas vezes dá aula, a gente começa a colocar ordem neles e fala, professor, ó, fiz aqui, ó. Sabe por quê? Eles têm o prazer da gente colocar um visto lá, um parabéns, porque eles não têm isso em casa. É criado por um pai 10 vezes pior que ele. Às vezes a gente chama nas escolas, você vê o naipe do pai, você fala, caramba, é por isso que o pobrezinho é desse jeito. Porque foi criado por um espírito de porco qualquer, que não sabe, não tem noção de absolutamente nada sobre educação. Esses pais têm que ser punidos, porque eles já são maiores. Eles têm que ser punidos, sim, claro, porque afinal de contas, nós não aguentamos mais esse tipo de coisa que vem acontecendo em nossa sociedade. Mude essas leis, porque não vai dar mais, né? A coisa está chegando em tolerância zero. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza? Diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar neste número, 3462-3227. Diz que paz é um serviço gratuito e todos os dias uma nova mensagem para você. Acesse disquepaz.com.br. Nós voltamos, evidentemente, nós voltamos daqui a 1 minuto e meio com o nosso informativo Canal 10 e o noticiário policial. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo.
Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Como sempre acontece, neste segundo bloco nós dedicamos ao noticiário policial. A Polícia Federal deflagrou na última quinta-feira a Operação Zelotes, com o objetivo de desarticular organizações que atuavam junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o antigo Conselho de Contribuintes da Receita, manipulando o trâmite de processos e o resultado de julgamentos. O prejuízo estimado aos cofres da União pode chegar a 19 bilhões de reais, valor economizado pelas empresas envolvidas, segundo a PF. Participam também da operação o Ministério Público Federal, a Corregedoria do Ministério da Fazenda e também a Receita Federal. As investigações começaram em 2013, quando foi descoberta uma organização que atuava no interior do órgão patrocinando interesses privados, buscando influenciar e corromper conselheiros com o objetivo de conseguir a anulação ou diminuir os valores dos autos de infrações da Receita Federal. De acordo com a PF, servidores repassavam informações privilegiadas obtidas dentro do Conselho para escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia em Brasília, São Paulo e outras localidades, para que esses realizassem captação de clientes e também intermediassem a contratação de facilidades dentro do CARF. As investigações identificaram que, em diversas ocasiões, foram constatados tráfico de influência no convencimento de empresas devedoras ao fisco. Eram oferecidos manipulação do andamento do processo, pedidos de vista, exames de admissibilidade de recursos e ainda decisões favoráveis no resultado de julgamentos de recursos a autos de infrações tributárias por meio de corrupção de conselheiros, informou a PF. Outro destaque das investigações, segundo os agentes, é que o grupo utilizava outras empresas para dissimular as ações e o fluxo de dinheiro que era lavado retornava como patrimônio aparentemente ilícito para essas empresas. A PF informou que os investigadores responderão pelos crimes de advocacia administrativa, fazendária, tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Daí, né? É aquela velha história. Não existe crime perfeito. Em Santa Fé do Sul, uma operação conjunta das polícias civil e militar, realizada na Santa Fé do Sul, na manhã da última quinta-feira, dia 26, culminou nas prisões de SAS, de 20 anos, e de sua companheira KSU, de 18. Eles são suspeitos de traficar drogas. Cumprindo o mandato de busca e apreensão, os policiais chegaram à residência dos suspeitos na Rua 16, no centro, por volta das 8 horas da manhã, e durante as buscas foi encontrado um tablete de maconha, 12 porções de maconha e ainda 10 porções de cocaína. Um terceiro suspeito fugiu do local com a chegada da polícia. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia do município, onde, após serem ouvidos pelos delegados Gervásio Fávaro e Igor Jorge, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da justiça em cadeias da região. Outro mandato de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Rubinéia, porém nada foi encontrado no local. A dupla já estava sendo investigada pela polícia e, de acordo com o pai da jovem KS, de apenas 18 anos, a filha estaria morando com SA há apenas 3 semanas, após um período do namorado meio de um namoro meio conturbado, né? Então é aquela velha história, né? Quem procura acha. E baseado nisso, nós vamos dar a última notícia. O delegado de Polícia Federal de Jales, Cristiano Pádua da Silva, classificou como atuação irresponsável e criminosa as 2 gestões dos 2 ex-presidentes
da Fundação Educacional de Fernandópolis, a FEF, o senhor Luiz Vilar de Siqueira, também ex-prefeito da cidade de Fernandópolis, e Paulo Nascimento, que já cumpria prisão domiciliar em virtude das fraudes com o programa Bolsa da Família, após a operação Bolsa Fantasma, deflagrada em dezembro do ano passado. A Polícia Federal desencadeou uma nova operação também relacionada a fraudes praticadas pelos dois que causaram um rombo milionário na instituição. Ela foi denominada Vulpino, a raposa ou peculiar é esta que exprime astúcia e malícia, traiçoeiro, perfido, que resultou na prisão dos dois. Esta operação, na verdade, é uma sequência da Operação Bolsa Fantasma, com base nas informações levantadas pelo administrador judicial, nomeado diligências e documentos. Chegamos à conclusão de que seria necessário emitir novos mandatos de prisão. Na ocasião, em 3 deles já foram cumpridos. O que chama muito a atenção é a quantidade e a enormidade de fraudes cometidas durante vários anos, trazendo um rombo milionário em prejuízo da instituição, e até hoje nada havia sido feito. Disse o delegado, lembrando que as investigações estão sendo feitas desde 2004. Ele fez questão de lembrar que as investigações Vulpino e Bolsa Fantasma são diferentes, cuja única semelhança é o fato dos envolvidos serem os mesmos. São outros tipos de fraudes. Aquela Bolsa Fantasma continua sendo investigada, só tem relação, pois são crimes cometidos pelos mesmos dirigentes da fundação. 2 ex-presidentes, cujo último foi procurador jurídico na gestão antecedente do outro. Isso fez a fundação passar por uma situação difícil por atuação criminosa e irresponsável. Dentre as fraudes praticadas contra a FEF, a Polícia Federal segue investigando ainda a prestação de serviços de recuperação de créditos à Prefeitura, a compra de créditos tributários podres e a construção de um campus da FEF em Rondonópolis. Segundo o delegado Cristiano Pádua, os envolvidos cometeram crimes claros e, a princípio, deverão ser enquadrados nos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos e estelionato. Embora Luiz Vilar e Paulo Nascimento sejam encaminhados para a cadeia pública de Jales, os dois não deverão permanecer por lá, já que a mesma também não dispõe de cela especial e os dois presos possuem formação superior. Nascimento estava cumprindo prisão domiciliar, já que havia sido encaminhado à cadeia pública de Guarani do Oeste, onde ocorre a mesma situação. Se somadas as penas apenas dos crimes elencados a priori pelo delegado Pádua, Vilar e Nascimento poderão pegar até 14 anos de prisão. Vamos ver a nota oficial da PF de Jales, prende ex-prefeito de Fernandópolis por fraudes e desvio que chegam a 10 milhões de reais em prejuízo à Fundação Educacional do município. Outras 2 pessoas também foram presas temporariamente, além de um indivíduo que foi conduzido coercitivamente. O presidente afastado da FEF, PSN, que foi preso em outra operação em dezembro de 2014, também cabe estar entre os presos. A Polícia Federal de Jales deflagrou na manhã da sexta-feira, dia 27, a Operação Vulpino, que tem como objetivo identificar fraudes e prender indivíduos que causaram roubo de aproximadamente 10 milhões de reais aos cofres da Fundação Educacional de Fernandópolis no período em que 2 dos investigados presidiam a instituição. Após a deflagração da Operação Bolsa Fantasma, no final de 2014, ocasião em que o presidente afastado da FEF, PSN, foi preso por fraudes em programas de concessão de bolsas estudantis, um interventor foi nomeado pela Justiça e teve início uma cooperação entre a Polícia Federal de Jales e os interventores. Este trabalho conjunto revelou que as fraudes não se limitavam apenas às concessões de bolsas. Além de novas fraudes, a Polícia Federal descobriu que a presidência anterior também havia causado um rombo milionário nas contas da instituição. O ex-prefeito da cidade de Fernandópolis, Luiz Vilar de Siqueira, antes de assumir a prefeitura do município, presidiu a FEF por alguns anos. Durante esse período, o PSN, presidente da instituição, preso em dezembro de 2014, era o assessor jurídico da instituição. Juntos,
eles permitiram que prejuízos milionários fossem suportados pela FEF mediante a compra de créditos podres de uma usina açucareira do estado de Alagoas. Eles adquiriram, em nome da FEF, créditos contábeis sem nenhum valor e, mesmo assim, pagavam valores milionários a pessoas que identificavam como procuradores da empresa detentora dos créditos falsos. Quando a FEF apresentava os créditos à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos eram recusados, pois eram falsos. Mesmo assim, a FEF pagava aos procuradores da usina açucareira pelos créditos podres, causando prejuízos milionários aos cofres da fundação. Também foram identificadas irregularidades na compra de um terreno para a construção de uma unidade da FEF em Rondonópolis, no Mato Grosso. O empresário foi feito pelo então presidente LVS com a anuência do assessor jurídico PSN, junto a um banco para a construção de uma unidade naquele município. Tudo em desacordo com o estatuto da FEF. A obra não foi concluída e o empréstimo não foi honrado. O banco executou a dívida e ficou com o terreno com a construção parcial, causando mais um rombo bilionário à instituição educacional. Até o momento, pelo menos 10 milhões dos reais em fraudes e desvios foram identificados em detrimento do patrimônio da FEF. Além do ex-prefeito, outros indivíduos tiveram a prisão decretada, os 6 mandatos de busca e apreensão e os 4 mandatos de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Fernandópolis foram cumpridos por diversas equipes da Polícia Federal em 3 estados. Os municípios que estão sendo diligenciados são Francisco Beltrão, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Olímpia, no estado de São Paulo e a nossa Fernandópolis. Os investigados foram indiciados pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, uso de documento falso e associação criminosa. Todos os presos e toda a documentação apreendida será encaminhada para a delegacia da Polícia Federal de Jales. O delegado federal Cristiano Pádua da Silva, chefe da Polícia Federal em Jales, preside a investigação e afirma que é possível concluir que a direção causou graves danos e prejuízos milionários à saúde financeira da Fundação Educacional de Fernandópolis. Os presos estão sendo ouvidos pelo delegado federal responsável pelas investigações e posteriormente serão conduzidos para a cadeia pública de Jales, onde vão permanecer à disposição da Justiça. Essa matéria foi tirada do jornal Cidadão.net do amigo Jorge Pontes. O que eu quero dizer, você que está me acompanhando neste momento, à meia-noite, né, na edição da meia-noite dessa segunda-feira do Informativo Canal 10, você está com insônia? Olha, faz o seguinte, se tiver friozinho, você cobre teu corpo, que logo o sono vem. Se tiver calor, você liga seu ar-condicionado, então abre a tua janela, que logo o sono vem. Mas com certeza, por mais insônia que eu e você estamos tendo, o nosso sono vai ser muito mais tranquilo do que essa gente aí, hein? Vambora, Regina? Vambora, porque graças a Deus eu vou dormir o sono dos justos essa noite, sabe por quê? Eu devo, mas para quem eu devo, eu dei satisfação, né? E agora quem vai ficar sem dormir é eles que ficaram sem receber. Eu volto amanhã e logo mais à noite tem o Retro TV. Tchau, tchau, pessoal. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa,
instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos. O melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo.